Vamos dar continuidade ao vídeo anterior desta playlist falando sobre a questão da aquisição. Este é um momento no qual nós temos mesmo que ser bastante criteriosos na nossa pesquisa. E eu, para não estar a criar aqui alguma confusão no sentido de dizer, ok, HostGator é que é bom e não existe mais nada, não. Eu não sou cliente de nenhuma destas contas, ok? E até por questões de igualdade de tratamento, eu não estou a mostrar os sites do qual eu sou cliente, ok? Eu estou a mostrar aqui, no que diz respeito à hospedagem e aos domínios, estou a utilizar o HostGator como exemplo, mas uma vez que nós estamos a falar de comparação de preços, eu tomei a iniciativa de abrir também um outro site que é muito conhecido no Brasil, que é a LocalWeb. Ok? E vamos verificar aqui que eles têm, de facto, um conjunto de informações muito semelhantes no que diz respeito à parte publicitária ou comercial dos seus pacotes. Então, o que diz aqui o HostGator é que tem 3 planos. Há sempre aqui a informação do plano mais recomendado. Bom, ok, estamos a falar de estratégias comerciais. Ok? E a estratégia comercial passa por chamar a atenção para a aquisição de determinados planos. Nós não podemos nunca garantir que, de facto, aquilo que nos é indicado no site como sendo o plano mais vendido, o plano mais estável, o plano melhor que existe, que é exatamente isso de facto. O plano melhor que nós temos é aquele que nós escolhermos de acordo com as análises que nós fizermos e de acordo com as necessidades que nós temos para o nosso serviço. Então, no caso concreto aqui do HostGator ou de outros sites, como é o caso aqui também da LocalWeb, nós temos planos, diferentes planos. Os diferentes planos são escaláveis, isto é, quanto mais forte é esse plano, mais caro será a sua mensalidade. Normalmente, salvo muito raras exceções, este tipo de planos é pago de forma anual. No caso do HostGator, tem a possibilidade de ele ser pago mensalmente, trimestralmente ou semestralmente. Mas o mais tradicional é ser, no mínimo, de ano a ano. Nós compramos um ano de alojamento, no final desse ano teremos que o renovar, como acontece com o domínio. No caso concreto do HostGator, tem também a possibilidade de renovar por 2 anos, ou neste caso de comprar por 2 anos ou por 3 anos. Obviamente que o preço será mais alto, mas se nós colocarmos aqui anual a cada ano, como vocês vão poder verificar, a mensalidade aumenta. O que é que isto significa? Quanto mais curto é o período de fidelização, maior será a mensalidade. Se eu escolher adquirir um plano de hospedagem por apenas um mês, mesmo que eu tenha a intenção de renovar todos os meses, eu vou pagar uma mensalidade maior. Ok? Então é evidente que se eu escolher pagar já um ano de alojamento, eu vou ter uma mensalidade menor, que é o equivalente a isto anualmente, mas se eu escolher trianual, ou como é que lhe queiram chamar, nós vamos ter ainda uma mensalidade mais baixa que vai acabar por sortir numa poupança para a nossa parte, ok? É evidente que nós, quando nos comprometemos a pagar um alojamento trianual, se depois não ficarmos satisfeitos com o serviço ao fim de um ano, entretanto o dinheiro já foi. Não é? E, portanto, há aqui um equilíbrio que vocês têm que considerar. Eu aconselho a comprar anualmente, ok? Porque é um valor intermédio e, portanto, como nós não sabemos de facto se o serviço vai ser um serviço de qualidade, no que diz respeito a downtimes, se o servidor vai estar permanentemente online, se as velocidades são interessantes ou não, eu aconselho vivamente a que escolham um plano anual. Se ao fim do ano não estiverem satisfeitos, poderão mudar para outra empresa ou poderão, inclusive, durante este ano, mudar para outra empresa, pegar no vosso domínio, indicar que o domínio vai apontar para um alojamento diferente e, pura e simplesmente, deixar correr o tempo, não tem qualquer problema. Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Nós podemos escolher o plano P, o plano M, o plano Business. Aqui no caso da hospedagem de sites da LocalWeb, ela tem também aqui o espaço da hospedagem de sites. E neste espaço da hospedagem de sites, tal como acontece com a HostGator, tem também aqui um conjunto de pacotes. Obviamente vai dizer que este é o mais vendido, poderia dizer este. Mais uma vez, eu não quero colocar em causa a palavra das empresas, mas é natural que eles não digam que o pacote mais vendido é o mais barato, porque isso poderia influenciar as pessoas a comprar o mais barato. E que normalmente, em alguns casos, para a esmagadora maioria dos utilizadores, é o plano mais indicado
porque é o mais básico e é o mais barato, mas tem todas as funcionalidades que chegam e sobram. O que nos interessa aqui, fundamentalmente, é terem atenção ao seguinte, independentemente dos preços, porque é algo que eu vou deixar ao vosso critério, vocês é que devem olhar a estes prós e contras dos preços, ter sempre em atenção o seguinte, há sempre alguns asteriscos que aparecem, nomeadamente aqui neste caso concreto está a aparecer aqui um asterisco no preço que aqui está. O que acontece então é que convém ler sempre as letras pequeninas, valor equivalente à mensalidade para o primeiro ano. Ok? E, portanto, depois nós temos que saber e procurar informações mais concretas sobre qual é o preço da mensalidade a partir do segundo ano, porque aqui diz que anual 50% off, significa isto que se nós formos ler muito bem as condições, vamos saber de facto qual é o preço. E, muito sinceramente, quando eu faço a aquisição de um serviço destes, eu nunca faço as contas aos mecanismos promocionais. Eu pego sempre no valor anual a partir do segundo ano e são esses os cálculos que eu vou fazer para saber quanto é que me custa ter uma página web. Claro que se eu no primeiro ano vou pagar menos, vou ficar sempre a ganhar dinheiro, ok? Mas eu não me quero iludir e dizer, ok, se custa 17,90, eu vou multiplicar isto por 3 ou 4 anos e vou ter uma conta errada porque não vou ter, na realidade, o valor completo dos meus gastos de internet, de alojamento, durante esse período de tempo, ok? Toda a gente entendeu isto. Agora, o que é fundamental ver na questão do alojamento? São as características do alojamento. Normalmente os planos indicam-nos de uma forma muito simples quais são as principais características de um alojamento. Mas nós vamos um pouco mais à frente. Vamos ver os detalhes do alojamento. Ora, como podemos observar aqui neste momento em que estou a fazer este vídeo, a HostGator tem estes 3 planos. E os planos têm aqui algumas informações que são importantes. Ele diz que tem 100 GB de armazenamento. Ok? Todos eles têm 100 ou 150 GB de armazenamento. Eu posso dizer que uma página de internet, por exemplo, criada com o sistema WordPress, vai, independentemente, obviamente, do número de fotografias e de conteúdos que tiver, normalmente não precisa mais do que 150 a 200 GB de espaço. Portanto, estamos a falar, ou melhor, peço desculpa, 150 ou 100 ou 150 ou 200 megabytes de espaço. Era isso que eu queria dizer. Ora, 100 GB é muito espaço. No entanto, nós devemos ter em atenção o seguinte. O nosso alojamento não vai servir apenas para ter a nossa página web. Nós vamos criar contas de correio eletrónico e todas as mensagens, todos os anexos, etc., que são encaminhados para essas contas de correio eletrónico, vão também ser alojados nos nossos planos de alojamento ou de hospedagem. Então isto significa que quando nós pretendemos escolher um pacote de alojamento, devemos ter sempre em conta que uma das partes mais pesadas para o alojamento ou para a ocupação do espaço, por norma, é mesmo o nosso e-mail. O nosso e-mail, a nossa conta ou as contas de correio eletrónico que nós viermos a criar dentro do nosso domínio. Portanto, muita atenção a isso, porque se a página de internet pode ocupar muito pouco espaço, o nosso e-mail ou as nossas várias contas de e-mail dentro do nosso alojamento podem aumentar substancialmente isso tudo. Depois, normalmente, eles têm transferência limitada. O que é que isto significa? Significa que não existe um limite para a troca de dados. Isto é, não existe um limite de megabytes ou de gigabytes de transferência de informação. Permite a criação de contas de e-mail. É grátis, ok, tranquilo. Tem também uma aplicação que permite criar sites de uma forma mais intuitiva, certificado de Security Socket Layers gratuito, etc. Nada disto é muito extraordinário. Devemos, no entanto, ter atenção ao primeiro item que aqui está, que diz domínio único. E aqui diz domínios ilimitados. O que é que isto significa? Se eu adquirir o plano P, eu vou apenas poder colocar lá um domínio. Isto é, não é uma página de internet, mas apenas um domínio. Portanto, eu só posso ter o www.eusouforte.com.br e não posso depois comprar um outro domínio e apontar para o mesmo alojamento. Ele não vai permitir isso. No entanto, este pacote M já vai ter domínios ilimitados. Posso depois comprar vários domínios para a minha empresa e apontá-los todos para o mesmo alojamento e colocar lá todas as minhas páginas de internet, ok? Ora,
O que acontece aqui é o seguinte, ele diz certificado SSL grátis, quando nós clicamos aqui no grátis ele vai dizer que o Security Socket Layer é gratuito apenas para o domínio da sua conta, ok? Apenas para um domínio. Aqui é com domínios ilimitados, mas tem 2 domínios que podem ter certificados SSL, ok? Não vamos estar a explicar em detalhe o que é que significa o SSL, mas como podem observar há aqui algumas informações. No entanto, nós vamos ter mais especificações sobre as características de cada plano quando viermos aqui às especificações técnicas. Quando nós clicarmos nas especificações técnicas, nós vamos então ter aqui um conjunto de informação que nos diz de forma mais detalhada quais são os aspectos globais ou as características do nosso alojamento. Ora, como nós podemos observar aqui nas especificações técnicas do HostGator, ele diz que os recursos do plano de hospedagem é uma grande capacidade de armazenamento e depois no próximo vídeo eu vou falar sobre as questões do armazenamento e dos tais 100 GB, porque tem mais alguma coisa a dizer sobre isso. Depois tem um painel de controle flexível e fácil de usar, isto é, há sempre uma aplicação online que permite fazer a gestão do nosso alojamento. Tem a possibilidade de nós criarmos subdomínios, contas de File Transfer Protocol, contas de e-mail ilimitadas, tem uma garantia de uptime de 99,9%. O que é que isto significa? Significa que em 99,9% do tempo o servidor vai estar disponível e online. O que quer dizer que muito provavelmente será muito raro a nossa página de internet estar offline. Normalmente isso acontece quando existe uma manutenção dos servidores. Os subdomínios, as contas de FTP, eu irei explicar mais à frente o que é que são, com exemplos práticos, ok? Depois tem aqui o recurso de criador de sites, explica que existe um criador de sites. Tem aqui então o sistema de controlo do nosso alojamento, que é o cPanel. Existem outros sistemas de gestão, mas este é de facto o mais conhecido e nós iremos ter ocasião de fazer alguns vídeos sobre o cPanel, como é que ele funciona. É muito fácil, muito interessante e, portanto, o cPanel tem estas características todas, a possibilidade de nós podermos instalar aplicações ou sites pré-concebidos, como é o caso do WordPress, como é o caso de lojas virtuais, e nós iremos falar sobre isso também. Depois tem os recursos das bases de dados. Este é um aspecto também muito importante, porque se nós vamos colocar no nosso alojamento uma página de internet que necessita de ter acesso à base de dados, nós devemos ter em atenção a esse pormenor. E aqui existe um número ilimitado de bancos de dados MySQL, que é o sistema mais comum nas páginas, por exemplo, de PHP, ok? Como é o caso do WordPress, ou do Joomla, ou do Drupal, ou de outras plataformas de fóruns, de lojas online. E, portanto, o número ilimitado de bancos de dados significa que temos mais do que condições para colocar a nossa página web. Quais são as linguagens de programação que este plano de hospedagem oferece? CGI, Fast, CGI, novamente está a repetir, o Fast CGI está aqui, o PHP 5 ou superior, isto é importante, Perl, Python, etc. Portanto, tudo isto é muito tradicional. E depois temos aqui mais algumas questões, que é, ok, é gratuito, funcionalidades gratuitas, a migração do seu website, portanto, eles permitem que o nosso site possa ser puxado de uma outra hospedagem para aqui, a transferência de bancos de dados de outras hospedagens para aqui, a instalação de muitas aplicações, como já tive a ocasião de dizer, como é o caso do WordPress, o Joomla, o Magento, o Drupal, o e-commerce, o OpenChart, etc. E tem aqui também este ganhe R$120 em créditos para utilizar no Google AdWords. O Google AdWords é um mecanismo da Google para fazermos publicidade aos nossos sites, ok? Tem depois suporte técnico, estas coisinhas todas aqui. Se formos verificar aqui também na Local Web, nós também temos a possibilidade de ver as especificações. Eles têm aqui um conjunto de informações, nomeadamente no que diz respeito a sites ilimitados, espaço de disco ilimitado, vocês colocam logo essa questão, como é que é possível existir espaço de disco ilimitado, eu depois vou-vos explicar no próximo vídeo, transferências ilimitadas, portanto não há limite de navegação, bases de dados ilimitadas. Bom, com estas informações que nós aqui temos, não temos de facto informações muito substanciais sobre o plano. O melhor é mesmo ir às especificações. E nas especificações nós vamos ter então aqui estas características. Reparem, linguagens para Linux,
para Windows, quais são as diferentes versões de PHP, quais são as opções para transferência de informação do nosso computador para o servidor, normalmente é File Transfer Protocol. Temos também aqui bancos de dados, MySQL, bases de dados ilimitadas com um máximo de 1 GB cada uma, 10 por site, etc. Portanto, isto para resumir significa o quê? Antes de nós adquirirmos qualquer serviço de alojamento, o domínio é indiferente, porque o domínio é um domínio, o alojamento não. Tem características muito detalhadas que nos vão permitir dizer se é suficiente para aquilo que nós pretendemos. Há um aspecto que eu quero referir, no entanto, é que em qualquer uma destas empresas o que acontece é isto. Nós podemos começar por adquirir um plano de alojamento mais simples, mais básico, e se a determinada altura quisermos fazer um upgrade do nosso sistema, ele é fácil de fazer e a empresa fala-á com toda a naturalidade, sem termos que ter grandes conhecimentos de migrações, andar a fazer cópias de segurança, etc. É um procedimento quase automático. No próximo vídeo eu vou-vos explicar alguns detalhes sobre estas características que poderão às vezes criar aqui alguma confusão.